Bom, estamos aqui com a professora Cristiane Stroppa. Não poderíamos deixar de conversar com ela aqui, em especial sobre o tema da oficina que ela está ministrando aqui no Conex, promovido pela Excelência Educação, com a temática assessoria jurídica, o papel estratégico dessa unidade nas licitações e contratos. Uma das questões que a gente preparou aí para te ouvir um pouco mais é qual o entendimento, né, que você tem aí que deve ser a postura da assessoria jurídica diante da complexidade da nova lei? Claro que sabemos aí que tem muitas ações, mas para você trazer uma ou duas ações que você entende aí como mais importante da assessoria jurídica hoje frente à nova lei. Então, Viviane, eu acho o seguinte, a nova lei, ela vai impactar numa reformulação da própria atuação da assessoria jurídica. A assessoria jurídica agora, ela tem que ser muito mais proativa, né? Normalmente, a assessoria jurídica era mais provocada, questionamentos, né, do setor de contas, né, de uma autoridade. Agora não, porque a partir do momento que a assessoria jurídica foi alocada como segunda linha, isso, para mim, é reformular totalmente o papel, a ponto dela passar a atuar numa área que é fazer gestão de riscos, que ela não atuava. Porque isso sempre foi matéria mais atinente a um órgão chamado controle interno. Agora, a assessoria jurídica também vai fazer gestão de risco. Então, ela vai continuar na sua atuação de assessoramento, de dar aconselhamento, de oferecer consultas, mas ela também vai atuar numa gestão de riscos. Então, essa dualidade vai impactar muito nessa nova postura, talvez numa reestruturação, uma segregação de funções também mais pertinente para não dar problema. Então, eu acho que hoje em dia, se pudesse dar uma dica, você é órgão público, olha a sua assessoria jurídica, né? Veja como é que você está estruturado. A assessoria, se questione, eu tenho como atender a todas essas novas atribuições que a lei me deu, porque ela ampliou enormemente o rol de atribuições. Ampliou até no sentido de ter que reestruturar assessorias jurídicas de alguns órgãos que constava com uma ou duas pessoas. Sim. Também é importante, né? Quando a lei fala em governança e estrutura, também precisa olhar para a assessoria jurídica. Exatamente. Então, e o que ajuda muito é você trabalhar com minutas padronizadas. A gente sempre fala isso, mas tem que trabalhar com minuta padronizada, né? Há minutas padronizadas muito boas, a AGU mesmo tem minutas excelentes. Claro que eu tenho que trazer isso para a minha realidade, não é só incorporar uma minuta da AGU que foi feita sob a ótica de normativos e estruturação federal, né? Se eu sou o Estado, o município, pode ser que tudo aquilo não represente a minha realidade. Mas, não, dentro do possível, vamos trabalhar com minuta padrão, de edital, de contrato, de termo de referência, pareceres referenciais, pareceres normativos. Isso vai auxiliar muito o processo de aprovação das contratações. Não, é perfeito. Claro que a gente sabe também que essa atuação da assessoria jurídica tem limite, né? E daí uma das minhas próximas questões para você é quais os limites, ou que você defina e traga um limite da atuação consultiva que ela deve respeitar frente à autoridade administrativa. Essa alocação da assessoria jurídica como segunda linha determina que ela haja como cogestão, né? O que é ser cogestão? É você estar ao lado do gestor para mostrar para ele qual é o melhor caminho, para orientar esse gestor. Se ele vai acatar esse posicionamento, é outra questão, porque os pareceres nunca foram determinantes, né? Eles nunca foram mandatórios, eles são meramente opinativos. Por isso que a gente fala, eu te dou um auxílio, mas eu acho que a grande questão com relação a isso é o jurídico, quando se manifesta, ele faz o que a gente chama de análise de conformidade. Conformidade é validade pura. Eu não posso ir além dessa constatação de conduta com norma. Mas quando a gente agrega essa posição de segunda linha, não é que a gente vai sair da conformidade, mas essa conformidade ela se expande para um futuro, porque eu tenho que olhar essa conformidade e me questionar. Bom, este processo, se esse gestor não tomar determinados cuidados, isso pode impactar em algum problema no futuro?
Isso vai gerar algum questionamento por parte de um tribunal de contas ou vai demandar uma ação judicial que possa levar à interrupção desse processo? Então, eu acho que é um review mesmo, viu? É um review total do que é esse controle de conformidade. É uma revisão, né, do que como estava se atuando e como a gente sabe que ainda tem órgãos que atuam, ainda tem assessorias jurídicas, né, que atuam dessa forma. E o que tu poderia também trazer como dica, né, de como você entende que podemos ter uma maior integração, né? Porque mesmo que a gente fale sobre essa questão de controle, de mudança cultural, a gente ainda percebe nos órgãos, né? A gente circula muito em órgãos, em capacitações, que existe um distanciamento do jurídico com os setores. Tu tem aí alguma dica para que a gente consiga ter uma maior integração aí nos órgãos entre jurídico, setor de compras e até mesmo com a alta administração? Eu sempre defendi que o jurídico, talvez até antes de fazer um parecer, especialmente na área de contratações, ele fizesse um estágio em todas as áreas. Ótimo. Para ele conhecer quais são as dores do gestor. Eu também acho que o jurídico não pode ficar muito longe da gestão. Sabe? Essa alocação, às vezes, do jurídico em prédios separados, isso é ruim. Não quer dizer que não possa, mas desde que você tenha um longa-manos de algum assessor jurídico ali no mesmo prédio do gestor. Porque quando ele está ao lado, inclusive fisicamente, ele sente a dor. Quando você está longe, vem a dor, mas você não está lá no dia a dia. Então, eu acho que, primeiro, essa questão da própria localização da assessoria jurídica. Segundo, conhecer o processo. Porque, infelizmente, eu posso falar isso porque sou professora universitária, por mais que a gente tenha na faculdade aulas sobre licitação e contrato, não é no nível de estruturação de processo. Não, eu quando eu entrei na Central de Licitações do Estado, eu nem sabia o que era uma licitação. E eu tinha tido aula de licitações. Então a gente só vai ver no dia a dia mesmo, né? Como é que monta um processo. Então, se o jurídico ele não tem esse conhecimento, ele acaba exarando pareceres que depois o gestor não consegue nem utilizar. Porque muitas vezes eu já vi isso acontecer, de exarar parecer com base na norma, mas aí o gestor vira e fala assim, então, mas o sistema, eu não consigo fazer isso. Aí, não, mas como assim? O sistema tem que se adequar à norma. A gente sabe, tem aquela brincadeira, né, da pirâmide normativa que está acima da pirâmide. A pirâmide. É o sistema. Então, mas se a partir do momento em que houve uma decisão de acatamento de um determinado sistema, eu tenho que acomodar a minha norma ao sistema. Então, um parecer do jurídico, ele não pode confrontar isso. Ele tem que realmente permitir que o gestor tenha segurança de agir. Então, às vezes, essa falta de conhecimento, eu brinco que eu acho que o jurídico tem que descer um pouquinho do seu Olimpo. O jurídico fica numa posição, né? Não, ele tem que entrar na realidade, né? Sim. Ele tem que estar dentro da realidade, para o parecer estar adequado à realidade. Vai conhecer, vai ver como é que funciona o sistema. Senta um dia do lado do pregoeiro, do agente de contratação. Veja como é que é no dia a dia. Porque a norma não vai te resolver, né? Ler a lei é um bom começo, mas ela não é suficiente. Não resolve todos os problemas. Professora Cris, agradeço aí demais a tua participação e bom resto de Conex aí para ti. Muito obrigada, sempre bom estar aqui.